Fala pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui para comentar esse caso, que é um caso bem interessante que eu acompanhei de um paciente internado e achei um caso interessante a gente comentar um pouquinho, porque muitas vezes nós fazemos um diagnóstico etiológico, às vezes fazemos o diagnóstico das complicações e algumas vezes nós não podemos ou temos até contraindicação para tratar o diagnóstico etiológico a própria complicação. E esse caso foi um caso que é um caso bem rico, principalmente para a gente treinar um pouquinho o nosso raciocínio clínico e muitas vezes nós fazemos o diagnóstico e nem sempre após o diagnóstico nós conseguimos tratar o que aconteceu nesse caso. Então eu vou resumir de forma bem breve. Esse paciente tem 64 anos, não tem nenhuma comorbidade, faz atividade física praticamente todos os dias. É um senhor que faz caminhada e corrida, e que aproximadamente 2 meses ele começou com uma história de inapetência, um pouco de adinamia, mais prostrado. Há 1 mês ele vem com uma história de dor nos membros inferiores e superiores durante a caminhada e corrida. E 1 dia antes dele ser internado, ele teve um episódio de lipotímia. Não tem mais nenhuma alteração que chame a atenção. Ele tem um emagrecimento de 4 quilos nos últimos 3 meses. E esse paciente com essa história de lipotímia acabou sendo encaminhado pelos familiares para o pronto-socorro e ele foi internado. O que chamava atenção no exame de admissão desse paciente, que ele estava hipocorado, 2 cruzes, pressão estava boa, estava taquicárdico, taquipneico, estava saturando 94%. Os demais exames, aparelho cardiopulmonar, abdômen e membros inferiores, não tinha nenhuma alteração de nota que nos chama a atenção. E nós deixamos algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta que nós colocamos é: qual seria a etiologia deste paciente? Ou seja, por que será que esse paciente estava com dor nos membros inferiores? Por que será que esse paciente tinha uma anemia? E nos exames de admissão que eu coloquei no story para vocês, o que chamava atenção era hemoglobina de 8,8 com VCM de 72, ou seja, uma anemia hipocrômica e microcítica. Vamos lá, pessoal. Então, até que se prove o contrário, num paciente com esta idade, sem nenhuma comorbidade, com anemia hipocrômica e microcítica, estamos diante, a princípio, de uma anemia ferropriva. O diagnóstico diferencial da anemia hipocrômica e microcítica nesta faixa etária seria a anemia de um paciente com uma doença inflamatória crônica, o que esse paciente não tem. Outra causa de anemia hipocrômica e microcítica poderia ser, por exemplo, a hemoglobinopatia, mas que também esse paciente não encontra, não é característico desse paciente. Não tinha história prévia de anemia, fazia todas as atividades regulares sem nenhuma queixa. 64 anos, anemia hipocrômica e microcítica, até que se prove o contrário, eu estou diante de um paciente com sangramento. É a primeira hipótese que nós temos que pensar nesse paciente. E esse paciente acabou sendo internado, e vocês vão ver no histórico que nós postamos, ele realmente tinha uma ferritina, um ferro sérico e uma saturação de transferrina extremamente baixas, confirmando uma anemia ferropriva. E o que foi o que chamou a atenção nesse paciente? Qual a queixa que ele tinha, que era de fadiga, fraqueza, intolerância ao exercício físico? Nós atribuímos isso à anemia. Então, a dor que ele relatava nos membros inferiores, nos membros superiores, nós consideramos isso como uma intolerância para realizar atividade física num paciente que provavelmente iniciou uns sintomas, provavelmente, acredito que 2, 3 meses. Esse foi a forma como acabei interpretando essas queixas que ele teve. Pensando em anemia ferropriva num paciente idoso, ou esse paciente tem uma neoplasia, ou esse paciente tem a possibilidade de ter uma angiodisplasia. Ele tem história de emagrecimento de 3, 4 quilos nos últimos 3 meses. Então, uma possibilidade que nós levantamos é: será que esse paciente não tem uma neoplasia e está sangrando?
E por que será que esse paciente, além de ter sintomas de fadiga, fraqueza, dor nos membros inferiores, ele teve lipotímia? Será que ele teve lipotímia porque ele fez baixo débito? Ou será porque esse paciente tem um sangramento, ele tem uma neoplasia? Se ele tem uma neoplasia, esse paciente pode evoluir com embolia pulmonar. Então, outra hipótese que nós aventamos para esse paciente é: o paciente tem um câncer. Se ele tem um câncer, ele tem a maior chance de ter evento trombótico, seja ele embolia pulmonar primária, seja ele evento trombótico dos membros inferiores cursando com embolia pulmonar. E quando ele internou, pensamos na possibilidade de embolia pulmonar, taquicárdico, taquipneico, dessaturando 94% em ar ambiente. Ele não tinha a principal alteração quando a gente pensa em trombose venosa profunda, que é edema de membros inferiores, mas mesmo assim nós prosseguimos a investigação pensando nesse paciente com uma embolia pulmonar, o que justifica o quadro, por exemplo, essa lipotímia que ele teve antes da internação. Esse paciente acabou fazendo um Doppler venoso de membro inferior e acabou evidenciando uma trombose aguda da ilíaca comum à esquerda. Fez uma angiotomografia que evidenciou uma embolia aguda da artéria, do tronco da artéria pulmonar à direita, e também fez um ecocardiograma que evidenciou sinais de insuficiência ventricular direita aguda. Entretanto, esse paciente não apresentava instabilidade hemodinâmica. Ou seja, não tinha uma pressão arterial sistólica abaixo de 90 com disfunção orgânica e não tinha uma pressão arterial abaixo de 90 por mais de 15 minutos sem disfunção orgânica e não teve parada cardíaca. É o que nós consideramos, por exemplo, como paciente com embolia pulmonar aguda maciça, ou seja, com presença de instabilidade hemodinâmica. Ele tem sim uma embolia pulmonar aguda, sinais de insuficiência ventricular, na verdade uma sobrecarga ventricular direita aguda, tem uma trombose venosa profunda em membro inferior à esquerda, proximal, e o que nós fizemos para esse paciente? A princípio, não fizemos uma colonoscopia para ele. Qual foi nossa conduta com esse paciente? A gente pensou, poxa, provavelmente esse paciente tem uma neoplasia de cólon. Fizemos uma ressonância de abdômen e pelve, e na ressonância de abdômen e pelve evidenciou a descrição de uma lesão de aproximadamente 3,4 centímetros no cólon descendente. E nós interpretamos então esse paciente como uma neoplasia de cólon, cursando com trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E qual que foi o desfecho desse paciente? E aí, pessoal, como é que eu vou fazer com ele? Eu anticoagulo esse paciente ou não anticoagulo? O paciente já tem uma anemia ferropriva, já está taquicárdico, tem um câncer, e nós acabamos conversando com o pessoal da vascular, porque esse paciente não tinha condição clínica de ser submetido a uma abordagem cirúrgica. Então, a princípio, esse paciente foi colocado um filtro de veia cava, já que ele não podia anticoagular. Esperamos não lembro se foi 5 ou 7 dias após estabilização clínica, e esse paciente posteriormente foi submetido a uma colectomia com a colostomia à esquerda. Então, olha, veja bem como é que as coisas são interessantes. Então, o paciente tem trombose venosa profunda, tem embolia pulmonar, tem sinais agudos de insuficiência ventricular direita, porém tem uma neoplasia com sangramento. Então, nesse contexto, a gente acabou optando por colocar um filtro de veia cava. Esse paciente não foi anticoagulado. Na fase aguda, a gente acaba anticoagulando esses pacientes, principalmente para o risco de morte, que é maior até os 3 primeiros dias, principalmente por causa de insuficiência ventricular direita. E a longo prazo, a anticoagulação nesses pacientes tem principalmente evitar recorrente trombose venosa profunda. Porém, esse paciente
foi optado por um filtro de veia cava não anticoagulado, que ele já estava, ele estava tendo sangramento, e no hospital, no segundo dia de internado, ele teve uma hematoquesia importante. Nesse contexto, a gente optou por não anticoagular. No quinto ou sexto dia, ele acabou sendo submetido ao procedimento cirúrgico, ficou internado, foi de alta num D18 ou D19 com anticoagulação para casa. Então esse é um caso de um paciente com anemia ferropriva por um adenocarcinoma, complicando com trombose venosa profunda e embolia pulmonar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.